Fala galera, seja bem-vindo ao Eu Creio Podcast. Nós estamos aqui com essa figura ilustre, comediante. Tudo, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Demoramos um pouquinho, mas retornamos aí com toda a força. Estamos aqui com quem? Nosso fotógrafo bonito, esbelto, Jefferson. Tá bem, chefe? Paz do Senhor, amém. Estamos bem. Bem. Vamos começar ouvindo um pouquinho assim da sua história. Sua trajetória, né? Porque nada acontece por um acaso. Sempre tem uma história assim por trás que faz que a gente se torne quem a gente é hoje. E como começou assim a caminhada para você se tornar quem você realmente é hoje? Legal, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem. Atrasado é um feliz 2023, abençoado na presença do Senhor. E eu nasci em família não evangélica e tivemos uma infância bem difícil, né? Pai era alcoólatra, a mãe também então era alcoólatra. Nós viemos de um berço que não tinha o costume de ir para a igreja. E meu falecido avô que levava eu e minha irmã Camila para a igreja. E até então nós só conhecia mesmo assim Cristo de ouvir falar e não de aceitá-lo, né? E a primeira pergunta eu creio que é essa. Daí posso continuar. Pode desenrolar aí a história, né? Isso Tem foi coisas impressionantes aí. legal, da então, história. vamos lá. E eu, na verdade, fui criado pelo meu pai até os 7 anos, sozinho, sem a presença de uma mãe, né? A figura materna. E quando eu tinha meus 5 anos, o meu pai ele conheceu a irmã Maria de Lourdes, a minha falecida mãe, né? E se casou com ela. E ela já tinha a Camila, de um outro relacionamento. Então, daí se tornamos uma família. A partir dos 7 anos, o pai casou com ela e beleza. Aí começou a nossa trajetória. Só que nós tivemos uma família muito conturbada. Por questão de bebidas, o pai não tinha conhecimento da palavra e eu era uma criança muito levada. Eu sempre fui bagunceiro. Então é criança até hoje, né? Até hoje mora dentro de mim a criança. Ela reina aqui dentro. Esse que vocês veem aqui é eu em casa, na rua. E graças a Deus assim somos, né? E aconteceram circunstâncias nesse decorrer que foram me criando uns desejos de ter um conhecimento fora de casa. E eu tenho, né, uma mente muito geniosa em questão de planejar alguma coisa, pensando em não dar errado, né? E foi quando eu comecei a me sentir incomodado com a situação que a gente vivíamos em casa, porque eu creio que para uma criança não é normal você ver todo dia briga, palavras pesadas, né? E vai pesando na mente essas palavras. E eu comecei a criar dentro de mim o desejo de conhecer o mundo como ele era fora. E foi quando eu tive uma ideia de fugir de casa. Não teve ninguém assim que falou, não, faz isso. Eu creio que é bonito quando a gente reconhece, né, que nós fazemos as coisas sem ficar pondo a culpa em alguém. E foi o que eu fiz. Eu, com meus 12 anos, a primeira vez que eu saí, né, a gente morávamos no Panorama, e eu cheguei em casa num certo dia da escola, e cansado de tudo aquilo, eu falei, hoje eu vou sair e sem rumo, e vamos ver o que vai acontecer. E ninguém desconfiava ou tinha algum horário que você ficava livre ali, você viu como oportunidade para fugir? Rafa, eu creio que ninguém desconfiava, porque nesse período, não é que nem hoje que é tudo internet, se fica preso. Era todo mundo livre na rua, né? Chegávamos da escola e fazíamos os deveres da escola, depois era rua, brincar, e nós tínhamos que apanhar para entrar para dentro de casa. Então, ninguém desconfiava. Eu posso dizer que eu tive uma infância, cara, top. Que nós apanhava para ir dormir, imagina. Era muito top isso. Eu queria voltar muito no tempo, se pudesse, para vivenciar de novo isso. Esses eram os castigos bons, né? Apanhar para comer, apanhar para dormir. É só brincar, né? Só brincar. Só brincar. Daí, voltando para o assunto, daí isso foi mais ou menos no ano de 2000. Ano 2000, isso mesmo.
Daí eu cheguei da escola, estudava numa escola chamada Adelaide, que fica 2 ruas atrás do depósito Brahma, no Polvilho. E simplesmente peguei minha mochila com uns par de roupa e fui para Jundiaí. Desci para a E Avenida... você já morava aqui na fazendinha? Não, morávamos no Panorama ainda. O meu pai estava construindo na época aqui na fazendinha. Mas morávamos de aluguel no Panorama 1. E cheguei em Jundiaí, não conhecia nada. Para mim foi mil maravilhas, um negócio diferente, né? Isso no primeiro dia. Que foi no dia que eu me lasquei, literalmente, né? E passou o dia, e eu lá andando, que nem um andarilho, assim, curtindo o centro de Jundiaí. E caiu a noite, eu falei, agora, vou dormir aonde? Daí eu vi a praça lá do centro até então, né, da rodoviária, tudo iluminada, com os bancos. Falei, vou dormir aqui mesmo. Deitei para dormir. Daí mais ou menos próximo de meia-noite, eu meio que dormindo e acordado, não sei explicar direito. E eu vi uma sombra me tampando. Daí quando eu abri o olho, era 4 guardas municipais. Essa foi a primeira vez? Ou Foi a primeira vez. E eles perguntaram, né, o que eu estava fazendo num banco de praça, uma criança de 12 para 13 anos, quase 1 da manhã, e eu só falei, eu perdi o último ônibus que ia para casa. E eles perguntaram, aonde que você mora? Eu falei, eu moro em Itu. E até então nem sabia onde ficava Itu. Assim, eu ouvia falar, né, mas não sabia onde ficava. Daí um deles falou, não, se esse for o problema, nós te leva para sua casa agora. Vamos para a viatura e nós te leva lá. Daí eu, beleza, vamos, né? Nem sabia onde era Itu. Nem sabia Itu e nem sabia se eu hoje tu ia estar aqui, né? Por causa da circunstância daquela mentira naquele dia. Mas enfim, daí fomos para a viatura. Eu lembro como se fosse hoje. Sentei no meio dos 2 guardas no banco de trás. Os caras, uns guarda-roupa. Para sustentar a mentira foi difícil, hein? Foi. Mas eu permaneci com a ideia, né? A princípio. Daí eu lembro que pegamos uma via escura. Eu acho que era via Anguera, não recordo. Até porque não conheci até então na época, né? E quando chegamos num lugar que um breu intenso, e só dava para ver de longe uma auréola da luz da cidade. Você via lá embaixo aquelas luzes brilhando. Daí um deles perguntou, então, garoto, onde que você mora? Para que direção que nós vai? Daí foi quando eu caio a real. Falei, ferrou, né? No meio do mato, com 4 guarda municipal, armado até os dentes. Daí foi quando eu pensei, vou falar a verdade, porque... Pelo menos era municipal, imagina se fosse militar. Guarda militar. Os caras não Eu perdoam, creio não. que seria um outro desfecho a história, infelizmente, por causa de uma mentira, né? Mas levou uma na orelha? Ou como Sim. Daí vamos lá. Daí foi quando eu falei, ó, senhor, eu não tô mentindo, eu fugi de casa. Os caras, mas quem garante que você tá falando a verdade? Desce do carro, então. E eu falando, não, senhor, eu fugi de casa, eu moro em Cajamar, meu pai trabalha em Jundiaí. E os caras, não, desce do carro que agora a gente vai dar um fim nessa história. E beleza, né? Eu desci, não tinha o que fazer, né? O que eu vou fazer? Franzinho, só tinha pele e osso até então, na época, magrinho. Desci e foi quando um dos guardas pegou a arma e deu um tiro pro alto e falou, próxima na sua cabeça. Vixe. E colocou a arma na minha cabeça do lado esquerdo, eu lembro como se fosse hoje. E na hora que ele encostou, eu senti o cano quente, porque tinha dado disparo, né, com a arma. Daí foi quando eu pensei lá no íntimo, eu falei, senhor, se o senhor tem uma obra na minha vida, aqui vai ser o sinal, que daqui eu vou passar e vai servir de testemunho para alguém essa história. Quantos anos que você tinha? Tinha 12 anos. Daí foi quando uma voz do segundo guarda falou, não, fulano, não vale a pena gastar munição, porque nós temos que prestar conta depois na base. Vamos fazer diferente. Manda ele deitar embaixo da viatura, com a cabeça embaixo do pneu. Aí, irmãos, é engraçado. Você sentia as pernas, cara? Nesse momento? Eu não senti as pernas, eu senti algo quente descendo nas pernas. Sem Você mentira ficou como? nenhuma. Você ficou sem reação, assim, em estado de choque? Você chorou? Como que foi a sua reação? Chorando. Tava descendo um mar de lágrimas
E eu falando, pelo amor de Deus, eu tô fugido, meu pai trabalha em Jundiaí, porque só era o que vinha na mente na hora. Depois que eu estava deitado embaixo da roda da viatura. Daí o policial ligou a viatura e eu ainda no pensamento, Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu creio que vou passar por isso. E eu estava com algo me falando para clamar por dentro, mesmo eu não conhecendo, não sendo cristão, né? Daí foi quando um deles falou, vamos ligar para a base de Jundiaí, onde ele está falando que o pai dele trabalha, e se for verdade, a gente retorna com ele para lá e dá fim na história. Daí ligaram, e quem atendeu o telefone no dia? O meu pai. Daí ele confirmou que realmente eu estava fugido. Era um dia só que eu estava fora, mas ele tinha feito o boletim antes de trabalhar, né? E confirmou que eu estava fugido realmente. Daí os caras falaram, beleza, então a gente está levando o menino embora. Daí antes, respondendo a pergunta que você fez agora há pouco, eu levei umas piabas na orelha, né? Uns tapas, por ter mentido para os policiais, feito andar aquele trajeto todo por nada. E isso mostra claramente como os efeitos que a mentira ela causa, né? Porque se você tivesse contado a verdade desde o início, você tinha evitado muitos problemas, né? Eles tinham te levado para casa. Só apanhado do pai, de repente, né? Só Já levava estava uma coça acostumado em já. casa, mas pelo menos eu não tinha passado todo esse susto. Olha, uma dúvida. Os policiais, você acha que eles estavam fazendo aquilo, tipo, por brincadeira ou realmente estavam fazendo aquilo sério? Tipo assim, era só pra dar um susto ou pra realmente fazer maldade mesmo? Mateus, vendo hoje o que acontece na mídia, em situações assim, eu creio que era sério. Porque, um exemplo, nós estávamos num lugar deserto. Ali eles davam o fim, jogavam no mato e pronto, ficava por ali mesmo, né? Até alguém encontrar. Pra mim, cara, foi Deus. Não tem outra explicação. É porque, pelas suas descrições, é maldade demais para policiais fazer isso com criança se fosse brincadeira, né? Então, realmente, se a gente parar para analisar, realmente eles estavam fazendo aquilo como um ato sério. Cara, realmente a gente consegue ver o mover de Deus, porque a mentira ela faz um efeito borboleta, né? Ela começa em um ponto, daqui a pouco, sei lá, é como se uma borboleta batesse a asa aqui e lá no Japão acontecesse um tsunami. Então, foi um efeito borboleta com um efeito dominó gigantesca. Porque eu falo pra você, quando eu era criancinha eu também gostava muito de mentir. Apesar que quando eu quebrei meu braço, eu cheguei em casa com o braço todo torto, parecia um S. Você nem falou, não tá quebrado não. Eu falei assim, mãe, eu quebrei o braço. Eu era tão mentiroso que ela falou assim, para de mentir, menino. Eu falei assim, é sério, eu quebrei o braço. Você gosta de mentir, gosta de zoar com a minha cara, você não tá com o braço quebrado. Então olha aqui o braço como é. Aí que eles foi realmente ver que meu braço tinha quebrado. Mas é porque a mentira, além dela trazer algumas situações não agradáveis para as nossas vidas, da mesma forma nos prejudica, né? Porque a gente perde a credibilidade, a confiança. Às vezes uma pessoa tão importante pra gente como a nossa mãe perder a confiança em você de tanto que você mente pra ela. Então, cara, realmente essa situação que você passou foi um aperto mesmo. Mas e aí, seu pai te encontrou? A polícia te levou até lá? Como que aconteceu o desfecho? A partir que eles ligaram pro seu pai? Sim, daí eles levaram, né? Eu para a base onde meu pai estava trabalhando. Deram baixa no boletim de ocorrência que meu pai tinha aberto. E viemos embora. Acabou o expediente do pai. Cheguei em casa, o pai deu um sermão em mim, né? Falou para que não se repetisse aquela cena. Mas entrou no ouvido e saiu no outro. Eu sempre fui muito determinado. Quando eu ponho algo na cabeça, eu corro atrás. Eu sempre tive isso comigo. Claro que nesse caso não foi uma ideia muito, né, interessante, que quase me custou a vida. Mas enfim, isso foi no ano de 2000. Daí passou metade do ano e eu continuei alimentando a ideia, mas pensando numa maneira de fazer isso, uma forma que desse certo, que durasse. E seus amigos, eles souberam da história e incentivaram ou eles não sabiam? Ficou tudo muito segredo? Não souberam nessa primeira vez porque foi algo de um dia praticamente, 2 dias, digamos. Daí nesse meio período o pai terminou de construir nossa casa aqui na fazendinha e mudamos para cá, né?
Daí eu conheci uns amigos que estudavam na escola, o Everton da Nani, o Fernando da irmã Almira, a Dani eu acho que lembra dele, né? O Fabrício. E concluí o estudo, minto. Olha eu mentindo aqui. Tá mentindo. Pô, você não aprendeu ainda? Faltava um mês para acabar o ano de 2000, aí foi quando me deu um estalo. Eu creio que foi o inimigo, né? E aí, vamos por aquele plano de fugir em prática? Eu ouvi essa voz clara na minha mente. E eu, sem pensar duas vezes, já me programei. A oportunidade foi. Fui direto da escola. Eu fiz a mochila da escola, com roupa dentro, né, no lugar do material. E eu passava na casa do Everton. Ele morava aqui na rua de cima, na caixa d'água. E nós ia todo dia junto para a escola. E nisso ele já sabia da ideia. Só que ele não apoiou. Ele falou, pensa bem, não vale a pena. E se eu falar que alguém me apoiou nisso, eu vou estar mentindo. Porque nunca ninguém falou, vai e faz. Eu tenho que assumir, né, que eu agi por conta e pronto. Devido às circunstâncias que a gente passava em casa, uma vida difícil, uma família destruída pelo inimigo, né? E eu não aguentava mais aquilo e queria vivenciar algo diferente. Ser livre, né? A verdade é essa. Daí fui para o Abelardo, acabou a aula, fui para o ponto de ônibus. Daí nessa do ponto de ônibus, com a ajuda do Everton e do Márcio. E me levaram até ali no McDonald's, né? Falaram, pensa bem, cara. Daí eu falei, não, já estou decidido. Pensa bem, mas levando, né? Mas levando. O Everton quando me ver, ele vai dar uma risada desse assunto, mas ele sabe o que rolou. Enfim. Daí passou o ônibus, despedi e fui embora para Jundiaí novamente. E dessa vez rolou o que eu estava planejando, a fuga. E virou 4 anos fora de casa, literalmente. Mas aí você foi para onde? Foi para mais longe? Como que você sumiu do mapa? Então, daí eu permaneci em Jundiaí por 3 meses e eu literalmente fui morador de rua. Como que eu fazia para me alimentar? Eu olhava carro, olha a mente do garoto. Eu olhava carro no Banco Bradesco ou no Hospital Paulo Sacramento e o dinheiro que eu pegava dessas olhadas de carro eu comprava alimento. Comprava um salgado, um refrigerante e comia e ia vegetando. Não tomava banho, porque era morador de rua, literalmente. Convivi com muitos andarilhos por 3 meses embaixo de ponte, pessoas que eram usuárias de droga, de toda espécie que vocês imaginarem. E para vocês verem como Deus tinha um propósito na minha vida, eu nunca coloquei uma droga na boca. Mas como ficou a sua cabeça assim de estar nesse contexto de um morador de rua, de chegar nessa situação, sabendo que você, por mais que tivesse algum problema em casa, você tinha comida, tinha um lugar para dormir? Como que estava a sua cabeça naquele momento? Você, por algum momento, pensou em desistir daquela ideia? Não, eu pensei em sair daquela situação para uma melhor, mas sem voltar para casa. Eu estava determinado a provar que eu era capaz de me tornar alguém, né? Sem a ajuda de A ou B. No caso, seria meus pais. Que na minha mente, a briga que rolava em casa sempre, eu me achava o culpado. Sendo que não era. Era o inimigo que criava situações e ele implantava na minha mente que eu era a causa das brigas, mas realmente nunca foi. Então, você vê como que o inimigo ele trabalha na nossa mente, né? Ele cria situações que não existem, às vezes é só coisas da sua cabeça Isto. mesmo. E claramente o que o inimigo faz mesmo. Ele pega pequenos gatilhos ali e faz, o que você está fazendo aí, a culpa é sua. E aí você vai alimentando aquilo, aceitando aquilo, aí acontece essas coisas aí. Sim. Daí o que me motivou nesses 3 meses a querer mudar de vida? Eu lembro como se fosse hoje. Uma sexta-feira chuvosa e até daí não tinha como trabalhar no espaço aberto olhando o carro. E eu tinha uma Tupperware branca de 2 litros de sorvete e eu tava batendo de porta em porta pedindo comida. Eu lembro que eu cheguei numa casa, isso foi na Vila Hortolândia, em Jundiaí. E uma pessoa abriu a porta e contra mim falou: vai para sua casa, moleque. O que você está fazendo na rua? Você não tem futuro, não. Com essas palavras. Quando isso entrou no meu ouvido, daí
como que eu posso, destravou um gatilho que tinha dentro daquilo que eu tinha planejado no início, que eu ia mostrar para alguém que eu era capaz. Daí foi quando eu me determinei a sair daquela situação, mas eu não sabia como. Enfim, daí fui embora chorando, eu estava com muita fome naquele dia, eu não tinha comido nada, só bebido água, e perante Deus, água de chuva. Eu lembro que era uma água barrenta que escorria onde nós estava escondido embaixo de uma ponte, e era o que tinha para beber. Ou tomava ou morria de sede, né? Daí, depois daquela situação, dormi numa noite para outra, passou, virou sábado. Eu estou olhando o carro lá no Banco Bradesco e eu ouço longe um carro de som passando, anunciando que estava chegando o circo em Jundiaí. Daí eu parei, eu pensei e falei, circo? Eu vou trabalhar nesse lugar, não sei como. Daí já começou na minha mente várias coisas a circularem, planos, né? Eu fazer planos. Aí já tava com quantos anos já? Eu tava virando para 14 anos. Isso era em fevereiro e eu ia fazer em março 14 anos. Daí eu marquei na mente o endereço que falaram, Avenida Frederico Ozanam, lembro como se fosse hoje, só não lembro o número. Mas o que você pensava? Que você ia a trabalhar como um personagem do circo ou trabalhar de qualquer coisa? Qual era o seu plano quando você ouviu sobre o circo? O que te motivou? A minha ideia, a princípio, não tinha nem em mente o que fazer, só era sair da rua. Só era ganhar dinheiro. Isso, ganhar um dinheiro e ter uma condição de andar limpo, né? E não ficar mais na rua, dormindo embaixo de ponte. Tem um teto, né? Porque tem um risco, né? O que nós mais vê hoje em dia, infelizmente, é pessoas que fazem maldade com morador de rua. Você está dormindo, ateiam um fogo, matam. Então eu não queria mais isso. Dentro de 3 meses foi o suficiente para mim ver que ali não era lugar para mim ficar. Mas eu não queria voltar para casa. Eu queria para qualquer lugar menos para casa. Daí eu marquei o endereço e fui até o endereço. Cheguei lá, eles estavam tudo armando a estrutura do circo. E eu na cerca com o olho brilhando, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Meu olho brilhando, assim, aquele negócio gigante, colorido. E carreta de elefante, de tigre chegando. E eu louco olhando. Pra mim era como se fosse a Disney ali, né? E eu vi um rapaz baixinho, acho que tinha 1,5 m passando. E eu chamei o tio. Daí ele veio assim, um rapaz meio gordinho, né? Falei, como que eu faço para trabalhar aí com vocês? Daí ele se apresentou, né? Cláudio era o nome dele, e falou, meu, sério? Eu tenho uma barraca era churros. Ele falou, aqui dentro, se você quiser, você pode trabalhar para mim. Assim, você vai ganhar por comissão de venda, só que você só vai vir no horário de espetáculo e depois você volta para sua casa. Você mora aqui na região? Eu falei, moro aqui no bairro, na Vila Hortolândia. Daí entrou a mentira de novo no jogo, né? Você falou, se seus pais concordarem, você pode vir vender normal, não tem nenhum pré-requisito. Acabou o espetáculo, nós te paga a sua comissão e até quando ficar na Praça do Circo, você permanece com a gente aí. Daí, inaugurou o circo. No dia da inauguração, precisava ter uma roupa limpa, né? Porque eu estava sujo até então, eu lembro, no dia que fui falar com esse rapaz. Daí eu olhei uns carros, ganhei um dinheirinho. Comprei umas roupas no bazar. Me troquei e fui trabalhar na sexta-feira. Era uma sexta a inauguração. E eu lembro que estava cheia a casa. Eu olhava assim, aquele mundo de gente, e para mim ali era uau, top, né? É isso que eu quero. E eu lembro que o rapaz me deu uma bandejinha com 200 churros, eu vendi em menos de 10 minutos 200 churros. Aí o cara, meu, gostei de você, cara, você tem talento, hein? Vem amanhã de novo aí. E você anunciava de uma forma já divertida? Como que você fazia essa divulgação de forma que vendeu tanto? Então, ele falou assim, Jefferson, como você reparou lá dentro, tem 800 pessoas na plateia. Quando entrar no intervalo, você vai ter que sair gritando, cara. Que não tinha só eu, tinha vendedor de salgadinho, algodão doce, batata frita, pipoca. Daí eu lembro quando eu entrei, só veio na minha mente, grita, olha os churros. Daí eu entrei gritando, olha os churros! Daí só vi as mãozinhas levantando. E e foi vendendo, e foi indo, e foi quando zerou tudo, né? E eu criei essa estratégia. Falava, olha os churros, daí eu falava para as crianças, se você não chorar, o pai não compra.
E vinha com aqueles trocadilhos. Mulher bonita não paga, mas também não leva. E era coisas que levavam a galera a dar risada e comprar o produto, né? Chamava atenção. Chamava atenção. E foi passando o tempo, daí passou uma semana. Daí eu tirava por dia aí meus 50, às vezes R$ 100 de comissão. E comecei a gostar da brincadeira. Daí eu já comecei a me preocupar. Poxa, eu tenho que dar um jeito de morar aqui dentro agora. E não voltar pra rua. Daí, tipo, acabava os espetáculos. Eu voltava para baixo de algum pontilhão. Dormia. No dia seguinte eu olhava carro até da noite. Aí trocava de roupa, comprava uma roupa nova em alguma loja e ia trabalhar. Ninguém percebia o seu comportamento ou seguia seus passos? Não. Não levantava nenhuma suspeita? Não, porque não tinha como... Porque não era fixo no circo. Só era para vender e depois casa, né? Não era fixo com eles até então. E nenhum sinal da sua família atrás de você? Eles estavam procurando até então, mas nem imaginavam onde estava, né? Porque eu não dava sinal de vida. Daí, passou 3 meses, foi quando esse rapaz me chamou, o Cláudio Jefferson. Tem uma notícia não muito boa para te dar. Infelizmente, o circo vai estar mudando de praça semana que vem. E, como eu te disse lá no início, você não vai poder ir embora junto. Porque você é de menor e dá muito problema para o circo se aparecer aqui o pessoal responsável por essas questões. Falei, beleza. Só que nesse beleza já estava dentro da minha mente pensando, não, eu vou embora de alguma forma. Não sei como, mas eu vou. Você não pensou em, tipo, conversar, expor tudo que você estava passando para ver se você não conseguia seguir com eles? Não. Você estava com medo de, tipo, eles acharem que era mentira? Vem na mente, né? Eles não vão acreditar na história e vão deixar para trás. Daí eu fiz umas manobras na minha mente, né, de ideias, e todas deram errado. Tentei de toda forma tentar falar com ele para me levar. Ele falou, não posso, porque você não tem nenhum grau de parentesco com nós e vai dar muito problema se alguém te pegar, enfim. Chegou no último dia do circo, fiz minha parte de vendas, despedi e eles começaram a desmontar tudo e começaram a ir embora. E eu, não satisfeito, falei, não, eu não vou ficar aqui. Eu vou junto com eles. E eu só de longe monitorando a situação. Foi quando que ficou uma última carreta lá no final, que era a carreta da lona. Para quem não conhece, tem aquela tenda, é uma carreta aberta que entra no centro da lona embaixo e essa lona desce dentro, dobrada, né? E vai embora. Daí quando caiu a noite, eu simplesmente invadi o terreno e me escondi dentro da carreta embaixo da lona, sem ninguém ver. E fiquei lá escondido. Daí, daqui a pouco eu ouço um barulho, chegando o caminhão que estava vindo buscar essa última carreta. E eu continuei quietinho na minha lá, os caras engatou o cavalinho na carreta e fomos embora. E tava uma sexta-feira chuvosa. Ninguém percebeu? Não, porque é tudo lacrado, a lona fica dobrada, enrolada e não... Você tava literalmente no meio da lona, assim? Literalmente, entrei no meio. Eu abri um espaço, fui entrando até onde deu e fiquei enfiado lá dentro. Caramba. Daí eu lembro que eu peguei no sono, daqui a pouco eu acordei com, tipo, como se tivesse buraco, a carreta passando e pulando. Daí eu abri uma brecha lá num espaço que tinha, olhei e nós estávamos na Marginal Tietê. Eu vi o rio Tietê no centro, a chuva comendo e eu lá curiando. Daí eu tornei a voltar para dentro e dormi e beleza. Só lembro que eu acordei no dia seguinte, no sábado, um barulho, uma batedeira de marreta batendo estaca, os caras já armando a estrutura, né? E a carreta lá no centro, onde subi, e eu dormindo dentro da lona. Eu falei, vou ter que sair. Já tô aqui mesmo, agora pra lá ninguém manda voltar. Tô aqui, né? Se não der certo aqui, eu fico na rua aqui em Guarulhos. Isso era em Guarulhos. Daí, quando eu pulei da carreta, o Cláudio tava passando, ele me viu, ele parou assim. O que você tá fazendo aqui, meu? Falei, cara, sinto muito, eu vim junto com a lona. Ele, cara, pelo amor de Deus, você vai me dar uma dor de cabeça, meu. Falei, vamos fazer o seguinte, eu continuo trabalhando para você, só me cede um espaço para me dormir, nem que seja embaixo da arquibancada, e se der algum pepino, deixa os caras me levar. Ele falou, ó, lava minhas mãos, vem trabalhar para mim aqui, fica trabalhando, e se der algum BO, não me responsabilizo por nada. Parece um roteiro de filme, né? Literalmente falando. E assim, rolou uma irresponsabilidade na parte dele nessa hora, né? Porque ele deveria bater o pé e falar, não, aqui você não fica e pronto.
porque poderia gerar multa, né, para o circo, por ser de menor, e tá literalmente fugido lá dentro. Mas ele tinha algum interesse, assim, sobre você pra colocar em alguma outra coisa? Porque você vendia bem, então pra ele era vantajoso? Ou não? Então, eu creio que eu criei nesses 3 meses iniciais um vínculo de confiança. Tanto que ele saía para resolver as coisas durante o espetáculo e eu que ficava fritando churros, vendendo lá na praça de alimentação. Então ele criou uma confiança. E eu creio que esses 3 meses deram uma credibilidade para ele referente a mim. Falou, Jefferson, então fica aí, cara. Você vai trabalhar para mim. Se alguém perguntar, eu falo que você está morando comigo com a minha esposa aqui e vamos ver o que acontece. Daí eu lembro como se fosse hoje. Falou, ó, meu trailer é pequeno, só cabe eu e ela, literalmente. Você vai dormir embaixo da arquibancada, algum problema? Nós te dá uma rede, você amarra lá embaixo e dorme. Falei, meu, pra mim, só é o que eu quero, um lugar pra Já é dormir. melhor que Oxi. dormir debaixo da ponte, né? Perfeito. Com certeza. Pelo menos tinham o que comer, o que beber, banho, roupa. Todo dia tinha banho, roupa, comida quente, daí já mudou o cenário. Totalmente. Então, literalmente, já começou a entrar no eixo os planos que eu tinha no início, quando estava na rua, né? De ter algum lugar para ficar. Daí passou 2 meses, mudamos de praça, fui criando mais vínculo com outras pessoas lá dentro. Daí foi quando eu recebi uma proposta para fazer um número no Picadeiro. O que é isso? É a apresentação. Eles falam número, né? É uma apresentação. Eu perguntei qual. Falou, é a do cavalo jockey. É pra você que era o palhaço. Vai chegar lá. Vai chegar? Olha. Daí eu perguntei como que era, né? Ele falou, ó, é o seguinte, você vai ficar infiltrado no meio da plateia. Daí é um cavalo que fica correndo em volta do picadeiro. E quem conseguir ficar em pé em cima do cavalo ganha uma premiação. E você vai ser meio que o bobo da corte. Você vai vir como se fosse do público, escondido. E toda vez que você for subir no cavalo, nós vai puxar a corda, você vai passar direto, vai cair, vai bater com o peito no cavalo. Nada vai rolar pra você, é pra arrancar a risada do povo. E eu na hora já topei. Daí foi quando eu comecei a descobrir esse meu jeito, esse outro lado de palhaço, que eu levava jeito pro negócio, né? Daí fui fazer a primeira vez, gostei, já comecei a ficar curioso. Eu vi os caras ensaiando diariamente, já começava a colar junto para aprender alguma coisa. Tanto que eu aprendi a fazer malabares, eu faço malabarismo. Pouco sabe, mas eu faço, né? Com uma quantidade de claves ou bolinhas. Eu já fiz um ensaios de número de trapézio, só que esse eu nunca executei porque eu sou cagão para altura. Eu só subia, mas quando era para descer, ficava travado lá em cima. Daí alguém tinha que me empurrar para cair na rede para me descer. Dá medo, né, cara? Muito medo. Você é doido. E, enfim, daí voltando para a gente não perder tempo, para otimizar aqui, né, para explicar para quem está assistindo. Daí passaram 2 anos nessa mudança de localidade e começou a ficar um vazio dentro do meu peito. Era a saudade de casa. Mas em algum momento você tinha uma preocupação sobre do que eles estavam pensando, do seu sumiço, como ficou seu pai, a sua mãe? Então, foi quando bateu esse vazio. Tava exatamente com 2 anos que eu tava fora de casa. Mas só depois de 2 anos? Que eu dei a notícia que eu tava vivo. Olha só. E como que eles reagiram? Então, daí eu lembro como se fosse hoje. O telefone de casa era 4705-3435. Nunca fugiu da mente o número. E era orelhão na época. Daí eu comprei uma ficha, fui no orelhão, disquei o número e liguei pro meu pai. Falei, vou ligar pro pai para dar a notícia que eu tô vivo, né? Depois de 2 anos. Eu tava em São Bernardo do Campo na época. Daí o telefone tocou, daí o pai atendeu. Ele, alô? E eu quieto. Ele, alô? Daí eu suspirei. Daí dizem que pai conhece, né? O suspiro do filho, né? Daí ele falou, Jefferson? Daí foi quando ele falou, eu respondi. Já chorando, né? Que era eu. Daí ele falou, meu filho, onde você tá? E chorando, literalmente, falou, te procurei em necrotério. A gente fomos em várias localidades, colocamos cartazes na época, eles colocaram na época cartazes, né? Procurando. E falei, pai, eu tô bem, em primeiro lugar, né? Tô ligando para dar essa notícia pro senhor que eu tô bem, tô trabalhando no circo.
E é isso. Daí ele falou, filho, vem para casa, a gente terminou nossa casa, tem o seu quarto pronto aqui te esperando, a sua irmã Camila tá aqui com saudade. E eu falei, não, pai, eu não quero voltar. Eu tava com o coração endurecido para voltar para casa, né? E já era maior de idade ou não? Não, daí eu tava com 16 anos. Só que daí, só de eu ter dado a notícia, já deu uma tranquilidade em mim, né? Já foi um alívio, Já né? foi um alívio, tanto em saber que meus pais já estavam sabendo que eu estava bem, porém eu não queria voltar, porque eu estava, pode-se dizer, no meu auge. E ele aceitou tranquilo, assim? Falou, ó, filho, eu não vou te forçar a voltar porque você tá bem, mas eu posso te visitar? Eu falei, deve, pai, com certeza, a hora que o senhor quiser, o endereço é tal, tal. Daí ele bateu lá para conhecer, né? Conheceu o pessoal que morava lá e começou a visitar com frequência, mas eu não voltei para casa. Daí, em O 2000... que você pensava, tipo assim, o motivo que fazia você não querer voltar pra casa? Cara, eu tava cego pelo momento que eu tava vivendo, né? Tava tudo dando certo para mim, na minha mente. O plano que você já tinha criado já tava dando Isso, eu certo. tava, entre aspas, bem rodeado de pessoas famosas. Ia muitos artistas no circo, assistir espetáculo. Eu conheci Zezé de Camargo e Luciano, KLB. Eu vi eles pessoalmente, só não conversei. Então, nós tinha muito contato com celebridades. Pra você tava Não, eu tava vivendo um sonho. um sonho. E dali eu só queria decolar, né? E foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar no Beto Carreiro, na unidade móvel no circo. Eu conheci um rapaz que trabalhava lá, se chama Roberto. Ele é vivo ainda, né? Só que, porém, aposentado, não trabalha mais no circo. Falou, Jefferson, vem para cá com a gente. Nós te paga X por mês e nós vai te ensinar um número aqui para você, cara, alavancar na sua vida. E já era algo que você fazia no circo? Ou Não. era uma coisa nova? Era uma coisa nova. Era um número chamado de Globo da Morte. É um globo que fica as motos rodando dentro. E eles precisavam de uma pessoa para acrescentar o número, que eles tiveram uma proposta da China para fechar um contrato de 1 ano na China, a temporada, e eles só rodavam em 2, e precisava de mais um. E ele queria me ensinar o número. Daí eu topei e fui pro Beto Carreiro, pro circo. Tava em Campinas na época. Ele veio me buscar aqui em São Paulo, fomos. Cheguei lá, me adaptei no circo, comecei a trabalhar para ele e comecei a aprender o número, né? Só que na hora de executar a missão, não foi. E já era um serviço registrado ou era do Não. mesmo esquema? Não era registrado, mas a questão salarial era muito boa. Para você ter uma ideia, na época, eles ganhavam por semana. Eles ganhavam em torno de R$2.000 por semana para fazer o número. Fazer 5 vezes por semana. Coisa de 5 minutos. Devido à gravidade do... Daí tinha essa remuneração alta, né? Eu aprendi a fazer com bicicleta, que é o início, né? Você fica dando voltas em círculo dentro do aparelho para você perder a tontura. Depois que você fica bem com equilíbrio, você pega a moto. Daí, quando partiu para a moto, eu travei. Eu não consegui desenvolver. Devido à altura, ficar dando muitos loops lá dentro. Nesse meio tempo que eu estava aprendendo a ver acidentes durante o número, daí isso me criou uma barreira. E eu não consegui desenvolver para aprender. Mas ele falou, cara, sem problema, fica com a gente aqui trabalhando e nós vemos o que a gente resolve. E foi passando o tempo, 2003, passou o ano completo e eu só subindo, cara, conhecendo mais pessoas. Já era querido por todos no circo, todos me conheciam já lá do jeito que eu sou e, podia deixar um exemplo, um fardo de dinheiro ali que eu não mexia, nem olhava. Eu tinha literalmente a confiança de todos, porque isso desde criança o pai ensinou, nunca mexer no que era nosso. Então foi uma das coisas que eu levei para a vida, né? Para ser bem sucedido. A parte da mentira o pai não ensinou, isso partiu de mim. Eu acho que era uma forma de tentar chegar em algum lugar que eu queria, né? Eu chegava na base da mentira. Daí virou o ano de 2004 e eu completei 18 anos. Daí eu tive que voltar para casa para me alistar no quartel, que é obrigatoriedade, né? E eu pedi uma folga de 5 dias, nós estávamos em Bauru na época. Eles me cederam a folga e falaram, mas retorna que daqui a gente vai viajar para São José do Rio Preto e de lá vamos providenciar os passaportes para ir embora para a China e você vai junto com nós.
independente se você aprendeu o número ou não. Daí eu vim, lembro como se fosse hoje, dia 20 de abril de 2004. Embarquei na rodoviária de Bauru, desci em Jundiaí, cheguei aqui na fazendinha. Daí, nisso o pai já estava sabendo que eu ia vir, né, para me alistar. Daí fiz todas as papeladas lá, me alistei. E era uma quarta-feira. Engraçado, chuvosa também. Tudo que marcou a minha vida nesses 4 anos era chuvoso os dias. E a minha falecida mãe, a irmã Maria, falou: vamos pro culto? Falei: vamos. Era aqui na padaria, a igrejinha. Então, nesse meio tempo, ela conheceu a Jesus ou ela já ia? Sim, ela já servia. Ela já era líder de círculo de oração. Olha só. Ela fazia programa na rádio, na antiga Renovação, da irmã Vera de Lê. A Dene Legal. presenciou, né, o tempo. E fomos pro culto. Era o pastor Arlindo, que era pastor na época. Daí chegamos no culto. Ele já era aqui do nosso ministério? Belém. Sim, toda vez foi Belém, né? E o fogo caindo na igreja, e eu lá cultuando. Cultuando assim, assistindo o culto. Não era evangélico, né? Conhecia pouco por ir para a igreja quando eu era criança com meu avô, mas não tinha feito sinal de aceitação. E acabou o culto. Foi dirigindo para a oração final. E eu lá, tranquilo, e começou a queimar algo aqui dentro. Uma inquietação. E uma voz falando: levanta a mão. Eu falei: essa coisa é da minha cabeça, né? Tava meu pai lá no dia, minha irmã Camila, que era conhecida como Sapatinho de Fogo, era usada por Deus. E eu falei: deve ser emoção dos meus pais estar aqui, né? Eu não vou levantar a mão. Daí, cara, surreal. Automaticamente foi levantando a mão sozinha. Quando foi ver, eu tava com a mão levantada, aceitando a Jesus. Daí eu fui lá na frente, o pastor Arlindo orou por mim, né? E terminou o culto. Daí veio a Lídia, a Lidiane, todos me cumprimentarem. E naquela época, cara, não sei explicar. Os grupos tinham algo diferente dos grupos de hoje. Não sei explicar direito. Mas era uma união que não dá para explicar. Tipo, acabava o culto aqui, todos se reuniam. Um exemplo, que fosse na frente da igreja, ficava ali todos, ninguém dispersava. Você via aquela alegria, não tinha panelinha, sabe? Era um negócio diferente. São coisas que se perderam ao longo do tempo, né? Tecnologia, que prometia unir as pessoas, mas acabou distanciando muito, né? Até Sim. demais, né? Daí, enfim, daí aceitei, todos me abraçaram, me saudaram. Daí eu voltei para casa na quinta-feira e começou a dar um aperto no coração que eu tinha que voltar embora pro circo, né? Que eu tava com licença de 5 dias. Daí foi quando eu falei: quer saber? Aceitei a Cristo, estou bem com a minha mãe, com meu pai, minha irmã, todos estão na igreja. Nos 2 dias que eu fiquei aqui, nesses 5 dias, eu vi que estava um clima diferente em casa. E o seu pai também já tinha se Ele rendido? Tinha se rendido, né? Entre aspas. Não estava mais com vícios até então. E eu liguei pro meu patrão e falei: ó, seu Roberto, eu estou ligando para dar uma notícia pro senhor não muito boa, que eu não vou estar retornando. Ele falou: não acredito, Jefferson, mas o porquê? Eu falei: eu consegui, voltei aqui, né, para onde eu morava aqui de início, e estou bem aqui com a minha família, e senti a vontade de ficar. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade, e fiquei por aqui. Daí passou uns 2 meses após essa questão ter se resolvido, eu recebi a notícia que eles estavam na China. Fecharam 2 temporadas de trabalho na China. Mas em nenhum momento eu remoí isso, né? Poxa, era para me estar na China. Daí eu comecei a seguir a vida daqui para frente. Daí começamos a desenvolver os talentos que tinha escondido de peças teatrais. E na época eu estava com 18 anos, então eu já migrei para os jovens. Na verdade, Deus acabou preenchendo aquele espaço vazio que você tanto tentava procurar nas aventuras. Exatamente. Não é? Então, a partir do momento que você se sentiu completo, aquilo passou a não fazer mais sentido para você, né? Porque abrir mão de uma proposta de ir para outro país com uma grande companhia, né? A pessoa tem que ter muita certeza, né? E é claro no seu testemunho isso, que a partir do momento que você conheceu a Jesus e teve aquele contato de uma família, então talvez até para compensar os anos. Você sentiu isso?
que os anos que você ficou fora fez falta e você, de alguma forma, quis tentar recuperar esse tempo? Eu senti, mas tem uma questão, né? Que o tempo passado perdido a gente não recupera, né? Eu sempre aprendi isso. Por isso que eu sempre falo, nós temos que aproveitar cada minuto, porque é muito precioso, né? São pequenas coisas simples que fazem a diferença. Então, a partir desse momento que eu tive a conversão, eu passei a pensar dessa maneira, né? Aproveitar cada minuto com pessoas, independente de quem for, viver intensamente, com responsabilidade, né? Porque a vida é curta, né? E pelo que eu passei lá atrás, eu creio que Deus tinha uma obra na minha vida. Aí foi quando eu comecei a trabalhar em cima desse propósito. Falei, Senhor, voltei, agora realmente eu aceitei o Senhor como meu Salvador. Então eu quero pedir duas coisas para o Senhor. Uma esposa e um trabalho registrado, que era o meu sonho, era trabalhar registrado. E isso em maio de 2004. E agora que entra a Jéssica na história ou não? Sim, daí começa a entrar a dona Jéssica. Aí teve um cupido nesse meio aí que E aí, meio conta que os detalhes encaminhou. aí. Então, daí eu comecei a trabalhar, não registrado até então. Eu trabalhava com o Carlinhos, conhecido como o irmão da Rose da Água. Trabalhei por 2 anos com ele descarregando cimento. E orando, Senhor, me arruma uma esposa. E uma coisa importante nesse meio caminho, cara. Vocês vão dar risada até. Mas eu até então eu nunca tinha namorado antes da Jéssica. Porque meu pai ele sempre foi muito rígido com essa questão. Falou, ó, eu tô criando filho homem. Eu não tô criando moleque para ficar de esquina com menina engravidando. Então ele entrava na mente literalmente e isso ficou na minha mente. E eu levei literalmente a sério no pé da risca. Daí comecei a orar e começaram a chegar umas informações no meu ouvido que tinha uma menina que queria me conhecer, uma tal de Jéssica, mas quem que é Jéssica? Até então não sabia quem era Jéssica. Daí virou para 2005, ano de 2005. Daí a Joyce, a irmã do Walter, que é prima da minha esposa, né? Ela falou, ó, é a minha prima. Eu falei, mas quem que é sua prima? Nem sei quem é você também. Daí foi quando ela me mostrou a Jéssica no culto. Estava tendo culto de adolescentes, lá no templo antigo, né? Na padaria. Aí quando eu vi aquela menina magrinha de trancinha, o coração já bateu mais forte. Falei, eita, Jesus. Agora à primeira vista. Falei, eu acho que é o sinal de Deus. E daí comecei a olhar com um olhar diferente para ela, começou o coração a acelerar um pouco mais forte. Só que até então, mantivemos o critério. Nenhum beijinho, selinho, nada. Conversa, na época, pelo MSN ou pelo Orkut. Um namoro com respeito, né? Não era nem namoro, na verdade, era só conversa Só tava para conversando. conhecer. Ah, sim. E foram batendo as ideias. Daí ela disse que começou a gostar de mim através de uma peça teatral que nós fizemos do Dia dos Pais, do Filho Pródigo. E eu encenei o Filho Pródigo. Ah, olha só. Sua cara. Ironias da vida, né? Sei nem porquê, né? Daí ela falou assim que quando eu falei a fala, minha pele está escura, eu estou fedido. Daí foi quando ela disse que caiu na risada e algo marcou dentro dela, né? Aquela fala e a minha pessoa. Ela criou essa curiosidade de me conhecer. Daí começamos a conversar e falei, é o seguinte, eu quero algo sério. Você topa? Eu falei, topo. Falei, então é o seguinte, eu vou passar na sua casa, vou te pedir namoro pra sua mãe. Essa hora aí que... Agora aí, o filho chora, a mãe não vê, literalmente. Exatamente. Só que nesse meio tempo, a mãe dela já tinha desconfiado das conversinhas. Que era a Joyce e Jéssica pra lá e pra cá dando risadinha, escondida no quarto conversando, todas bobas. E a mãe dela, lá da besta, já levantou as informações. E foi até a minha mãe perguntar se liberava, né? Se era confiável a Jéssica namorar comigo. Porque a mãe dela conhecia a minha história que eu tava fugido. Então a preocupação da mãe dela era eu pegar a menina e fugir. Daí a minha mãe falou assim, ó, dona Hilda, eu não sei o que te responder. Mas tá vendo que ele tá indo pra igreja, mas só o tempo vai mostrar se ele mudou realmente. Mas tem que deixar, né? Porque minha sogra falou, vou ter que deixar, porque minhas outras 3 filhas todas começaram a namorar cedo. Então não é justo deixar a última não namorar. Daí falei, vou passar na sua casa
Daí virou para 2006 o ano, né? A gente passou 2005 inteirinho conversando, só por MSN, amadurecendo a ideia. Daí eu lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui na escola dominical, 5 de fevereiro de 2006. Bicho é bom de data, né? Meu Daí Deus. eu falei, acabar a EBD, eu vou passar na sua casa. E nessa época eu chamava ela de Anjo. Anjo. Comecei a criar o vínculo de chamar ela de Anjinho. Daí, Isso até hoje? agora já mudou, agora já é mais romântico, né? Com que? Agora é amorzinho, Amorzinho. dependendo da situação, mozão. A gente vai alternando. Mas tem vários jeitos carinhosos, né? Que bom que foi melhorando, né? Mas geralmente é meio que infantil até, mas é mozinho. É mozinho pra lá e pra cá. Um detalhe, esqueci de falar. Nesse meio tempo de conversa, nós trocava cartas também. Tanto que até hoje já tem as caixas, aquelas caixas de arquivos, Nossa, é muito show cheio isso de aí. cartas guardadas, escritas. A gente mandava um pro outro, mesmo sem namorar. Qual que era o assunto dessas cartas? Sinceramente falando sobre o futuro. Que a gente pretendia fazer uma família e que nós estávamos com interesse no outro. É coisinha de criança, literalmente. E embora já tinha 20 anos e ela sim era criança, ela tinha 14 anos. Caramba. Eu tinha 20. Então, Nós temos de 6 para 7 anos de diferença de idade. então foi peleja. E que ano vocês casaram? 2010. 2010 ela tinha 18. 18. Quando ela virou para 18, daí só que eu não forcei. Falei, ó, amor, quando você estiver pronta, você fala. Eu nunca forcei, né? E ela falou, ó, eu quero casar até por questões, né, de ter relacionamento, que nós sempre foi muito cauteloso com essa questão. Sempre tivemos muito temor. Coisa que hoje, infelizmente, é a verdade. A gente não vê Perdeu. muito. Sim. Não podemos julgar, mas Na verdade, várias são complicado. questões da sua vida, até pegando como um exemplo, mesmo não estando firme, você já guardava aqueles valores que o seu pai falavam, ele também não sendo cristão, passava esses bons valores e isso você foi guardando até desde sempre, né? E esses valores, eles são muito importantes, são coisas que se perderam, né, ao longo do tempo. A gente percebe que hoje em dia não há mais aquele respeito com os pais. Antigamente tinha aquela coisa da bênção, de pedir a bênção para os pais, tinha aquele respeito dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, e isso são coisas que a gente percebe que ao longo do tempo foi se deteriorando, né? A um ponto que parece que é até impossível, né? Mas de ser como era antes. Mas o jovem cristão, o adolescente cristão, ele precisa resgatar esses valores, né? E ser diferente, porque até mesmo na questão do namoro, se a sua história tivesse sido diferente dentro da igreja, ali a sua mãe já fala, não, o Jefferson, ele é sério, ele é respeitoso, e teria boas referências para passar, né? E hoje em dia está difícil. Infelizmente, está muito difícil isso. Os valores, não há mais aquele respeito. E fica até um apelo aos adolescentes. Respeitem os seus pais, porque isso é bom para o Senhor. Pessoal, estou tocando, calma aí, gente. Olha só, tudo atrapalhando. Isso é bom. A palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Então, é uma recomendação de vida que se você honrar os seus pais, o seu caminho é próspero, porque os seus pais é quem Deus confiou para cuidar de vocês. E o mínimo é o respeito, honrar o seu pai e a sua mãe, ouvir os conselhos. Muitas vezes você pode não concordar com o que ele está dizendo, pode pensar que é um pensamento muito antigo, mas ele já passou, seu pai, sua mãe já passou por muitas coisas, da qual ele sabe que se você estiver indo por esse caminho, não vai dar certo. Então, sempre ouça, não rebata, não fica brigando, debatendo, porque o seu pai ou sua mãe quer só, ou seu responsável quer o melhor para você. Então, é válido isso, ouçam os conselhos. Não vale muito a pena, né?
Quando a gente despreza o caminho dos nossos pais, porque, como você disse, os nossos pais, os nossos responsáveis não querem que a gente passe por coisas que eles já passaram, e por isso que eles nos indicam caminhos que não vai fazer a gente chegar até a certo nível. E hoje em dia, realmente, muitas pessoas desprezam isso. Para muitas pessoas, o que os pais falam não importa. O que importa é que os amigos vão achar, o que o próximo vão achar. Eu acho que esse ponto que toca em muitos adolescentes, até mesmo muitas crianças, porque minha sobrinha mesmo, de 5 anos de idade, ela quis pintar o cabelo de azul porque queria ser popular na escola. Então a mentalidade das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos jovens hoje em dia, não é mais estar de bem com os pais, de bem com a família, de bem com o próximo, mas sim se transformar em uma pessoa que ela não é, para que as outras pessoas olhem para ela de uma forma diferente. Na verdade, se tranca ali no quarto, né? E muitas vezes cria até um personagem. Exatamente. Né? E aí que mora o perigo, porque o inimigo ele é muito astuto, né? Ele pega a pessoa justamente aquilo, vai ser popular, então dá realmente a fama para a pessoa, e aí vai dando aquela corda, e aí a pessoa vai se perdendo, né? Aí desrespeita pai, desrespeita a mãe. Mas voltando agora ao assunto do Gé, trabalhando aí na obra, sempre muito disponível aí, tirando foto. Na verdade, a sua profissão você acabou descobrindo aqui na igreja? Ou você já tinha paixão já por fotografia? Como que surgiu? Não, foi aqui na igreja. Foi em 2008. Tinha um grupo de evangelismo, Ceifeiros de Cristo, e nós tínhamos uma câmera do grupo. E eu comecei a tirar foto, mas sem intenção, né? Eu tenho um marca-texto do Ceifeiros, acho que tem uma foto lá que foi você mesmo que tirou. Tá, glória aí, ó. Tudo pra glória de Deus, né? E começaram a investir, o grupo começou a crescer. Na época era um grupo grande, né? Saudades, na verdade, desse grupo, hein? Demais. E era uma época boa, né? E tirava foto do grupo, os congressos que tinha na igreja. E foi quando uma pessoa me disse se eu não pensava em trabalhar com fotografia, porque eu levava jeito pro negócio. Eu era comunicativo, alegre. Daí foi quando eu parei e falei, o não eu já tenho, né? Vamos atrás do sim. Por que não tentar, né? Daí em 2013 eu tirei a primeira câmera fotográfica e sempre pensando em nunca mudar o meu jeito de agir, de ser, continuar trabalhando na obra com alegria em primeiro lugar, sem intenção de ter nada em troca, e que Deus na frente recompensa. E é o que eu faço até hoje. E portas foram se abrindo nesse meio tempo, né? De 13 para cá. Hoje pode-se dizer que nós é oficial aqui na igreja, fotógrafo, né? Com certeza. Temos o cargo ministerial no Belém também, de fotógrafo. Chique ele, né? A gente faz parte de um grupo seleto lá de 10 fotógrafos do Belém, dos jovens, e eu estou no meio, pela misericórdia de Deus. Chique Quando demais. faz as coisas com humildade, com um coração verdadeiro para Deus, a tendência é dar certo, né? Deus sempre prepara lugares. Daqui a altos. pouco vai estar como fotógrafo oficial no Ministério do Belém. Eita. Eu recebo. Geralzão, hein? Amém. Mas o segredo é esse, né, gente? Eu acho que quando a gente se entrega para Deus de verdade, de coração aberto e puro, os demais, a palavra fala, né? As bênçãos acompanham, né? Não tem segredo. O problema, eu acho, pior de hoje é que as pessoas querem fazer as coisas, a maioria, não vou... mas é para se aparecer. E é diferente de mim. Eu não gosto que fala meu nome. Pode reparar, eu nunca procurei, né, que falasse meu agradecimento. Eu não gosto, não me sinto bem. Me incomoda. E uma coisa que eu acho assim, muito bonito na sua pessoa, não da aparência. Tô zoando. Aí não ajuda, né, Rafa? Tô zoando já, desculpa aí. Então, que você sempre tenta envolver as pessoas para te ajudar. E aconteceu isso com muitos adolescentes, principalmente, né? Quando surgiu o grupo de mídia, você lotou de adolescente lá em volta do computador, e um virava a câmera, e um tava em um canto, outro tava em outro.
E isso mostra que você não tem aquela usurpação, tipo, eu sou o fotógrafo bonzão e eu que faço tudo sozinho. Não, você sempre... inclusive, teve até adolescentes que já algum trabalho acabou te ajudando, né, assim, profissionalmente. E isso é muito bom. Eu quero até já aqui fazer esse agradecimento em nome do departamento, né, sempre disponível em todos mesmo com a agenda muito cheia. Porque, ó, pensa um fotógrafo que tem a agenda cheia, mas todo evento, seja de congresso, seja eventos assim específicos, você sempre está conosco. E isso é muito bom porque você faz isso de uma forma gratuita, não na questão de valor, mas na questão de você se dedicar a essa obra e fazer ela com amor. E isso é admirável. E Deus só tem a abençoar cada vez mais quem se dispõe a fazer a obra com amor, né? A recompensa de Deus, ela vai além de qualquer remuneração ou qualquer coisa para receber. Assim, as bênçãos do Senhor, ela não tem um valor assim para mensurar. E fica esse agradecimento em nome do Departamento dos Adolescentes e até mesmo dos outros, porque não somente dos adolescentes, mas todos, sem exceção, você Sem exceção. tá ali no Desde meio. os congressos, desde os cultos, desde as EBDs. Tudo, Sim, tudo, só uma tudo, ressalva aí que você comentou da questão da mídia. Não faço sozinho. Tem o parceiro Rodrigo ali que Rodrigão. é o braço Rodrigo direito é o nosso. chefe aí. Bonito. Nós é um conjunto aí, né? Uma engrenagem não roda sem a outra, né? Com certeza. Então, um ajuda o outro ajuda um, e assim a obra só tende a crescer. Foi ontem que nós estávamos conversando sobre esse assunto. Que ele se pegou pensando, né? Que todos que trabalham aqui, voluntários, sem intenção, estão em cargos dentro da igreja grandes, cara. Que Deus Deus honra, né? honra, né? É buscar primeiro o reino de Deus. Né? Então, é fato. Se você quer crescer na vida, tanto espiritual quanto profissional, se entrega na obra, cara, que o resto Deus ele comanda. Exatamente. Não tem segredo. Claro, tem que buscar conhecimento, faculdade. Não estou falando para vocês não estudarem. Quanto mais conhecimento, é melhor. Mas para vocês terem uma ideia, eu não tenho faculdade nenhuma. E consegui chegar onde eu cheguei, mas eu pretendo fazer jornalismo em breve. É uma coisa que poucos sabem, mas estou aqui. Em breve eu vou estar fazendo jornalismo. Agora todo mundo sabe. Sim. Literalmente. Tem que compartilhar a Mas, alegria amém, com os que Deus, próximos. que Deus abençoe aí nessa jornada. Na verdade, já vamos caminhar aqui pro final. Já queria que você deixasse uma palavra aí para os nossos adolescentes. Fica à A vontade. palavra para tocar na feira. Eita glória. Aconselha, enfim. Que Deus tocar no seu Tocar coração. no coração. Adolescentes, é um conselho sincero, não sigam meus passos. Se você tem dúvida de algo que Deus tem na vida de vocês, eu costumo dizer que Deus ele não faz as coisas para deixar dúvida na nossa mente. Ele é bem claro e objetivo. Essas dúvidas não provêm de Deus. Então, ora para Deus tirar essas dúvidas da mente. Sejam obedientes a pai e mãe, é um dos mandamentos, né, que Deus deixou. E qualquer dificuldade que tiver, procure os líderes. Eu não tive isso na minha época, mas consegui passar, né, pelo que eu passei. Mas vocês têm todo mundo aí hoje a dispor, se precisar. Não tenham medo. Nós estamos aqui para somar e aconselhar. Não é para falar, né, palavras que vai desanimar vocês. Então procurem os líderes e meu conselho é esse. Sigam a Deus de coração, sem olhar para o mundo, que o mundo não tem nada de bom para oferecer, infelizmente. Só está caminhando para pior. Essa é a minha palavra. Agradecimento a vocês dois aí por nos permitirem aqui estar hoje. Uma alegria. Para nós é uma honra, né, o nosso fotógrafo aí. Na verdade, até o podcast ele começou a partir de uma conversa com você, né? Porque eu cheguei, a gente está querendo fazer um podcast aí e tá difícil porque a gente não acha cenário, a gente não acha equipamento. E aí eu fui falar para você todas as dificuldades e você falou: mas na igreja já tem tudo ali, eu consigo ali, ó, resolver rapidinho isso aí para você. Só marcar o dia que a gente já começa. Aí eu já pega aí o Digo, que já manja aí do som, de live, e a gente aproveita já todos os materiais da igreja e aí
coisa de um mês a gente já começou colocar em prática e, tipo, Graças a Deus graças tem a corrido Deus bem. e ao Jefferson por, né, ele mergulhou nesse projeto aí, ele que fica lá toda... E aí, vamos gravar hoje? E aí, quem vai ser? Ó, por que não chama fulano? Porque... Então é Podemos uma peça dizer, fundamental no podcast. podemos dizer que sem o Diego e sem o Gé, a gente estaria sem norte, sem saber o que fazer. Nada, é tudo para honra e glória de Deus. Nós só somos ferramentas e nos permitimos que Deus nos use. E o demais acontece. Amém. Amém. Então é isso, Gé, muito obrigado mais uma vez. E agora caminhamos para o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar uma curtida aí. E, gente, compartilha, ajuda a gente aí. Seja um missionário, divulgar, gente, pelo amor de Deus, seja um de missionário. uma forma de graça aí, não vai custar nada, só compartilhar aí E alguém Deus, que precisa Deus é ouvir. abençoar, Deus é abençoar. Sim. Você compartilha às vezes para um amigo que você nem imagina que esteja passando pela mesma situação. E Deus, usando o Jefferson aqui, alcança mais uma vida. Então, seja um missionário da obra do Senhor, Sem nos ajude contar ao trabalho. essa história, né? A Netflix Meu tá Deus. perdendo aí, ó, Gente, é o que eu falo. roteiraço, um filme de aprender. A nossa igreja, eu acho que 70%, 80% deve conhecer um pingo dessa história. Sim. É impressionante. Ó, eu mesmo que conheço já na época que ele começou a tirar fotos dos ceifeiros, eu não sabia Eu nem a imaginava. profundidade da história. Às vezes a dele. gente sabe só o raso, mas quando. Gente, é impressionante. Mas, gente, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.